Ô, meu amigo, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, né? Eu vou levantar umas teses aqui agora para você refletir, tá? Isso vai para você refletir, tá? Um filósofo não é o dono da verdade, tá? O filósofo ele levanta hipóteses, tá? Então eu vou levantar hipóteses agora. Por exemplo, o dilúvio, ele foi total ou foi parcial? Porque nós temos as duas correntes. Tem pessoas que acreditam que o dilúvio foi parcial. Eu acredito que foi total. Por quê? Qual é a prova? Porque eles encontram artefatos no mar em lugares desérticos. Quer dizer, eles acreditam que o mar veio até aqui. Como que o mar veio até aqui? Né? Eu acredito num dilúvio total, tá? Mas você é livre. Tem pessoas que acham que o dilúvio só aconteceu ali naquela região. Tanto é que eu ouvi uma palavra outro dia de um pastor no Day Night, né? Foi no Day Night, foi no The Noite com Danilo Gentili. Eu não vou dizer o nome, né? Essa pessoa disse que é o seguinte, que houve parcial porque os nefilins foram mantidos. Os nefilins são gigantes, né? Os nefilins são também uma outra anomalia. Estou levantando uma outra tese. Quando eu era mais novo, cristão, lá diz que os filhos de Deus, gostaram das mulheres e foram lá, tiveram relação sexual e aí houve uma anomalia, nasceu gigantes. Depois eu aprendi uma outra coisa, que aqueles anjos ali, aqueles filhos de Deus, são os anjos caídos, que de alguma forma se materializaram ou como sexo masculino ou como sexo feminino. Depois eu aprendi que existem duas palavras para isso. Existe a palavra sucumbus e incubus. Quando um anjo se faz de masculino e dorme com uma mulher. E quando o anjo se faz de feminino, chama sucumbus e incubus. Eu fico com essa tese dos anjos caídos terem feito relações, porque os gigantes é uma anomalia. Vocês veem que depois Davi vai derrubar o gigante Golias. O Josué teve que ir para conquistar certa cidade, teve que matar gigantes. E não deve ser fácil brigar com o gigante. Davi só matou aquele gigante porque Deus estava com ele, porque o Espírito Santo estava com ele. Porque seria impossível aquela guerra sair um homem vencedor com o gigante, né? Mas a fé faz coisas que incompreensível mesmo, tá? Vocês querem ver uma coisa? Fé gera dinheiro. Dinheiro não gera fé, porque senão todo rico tinha fé. E não tem. Não tem porque ele não faz nada para os outros. Não faz, não vê por quê? Porque eles não têm acessibilidade. Olha os políticos. Olha aqueles que estão no poder. A campanha que vão fazer o bem, a campanha que vão fazer a escola. Eles querem alguém que estude? Eles querem alguém que estejam lendo? Não. Eles querem. O Zé Ramalho tem uma música, né? Vocês que fazem parte dessa massa. Massa é uma coisa informe ainda, né? Ver massa de pastel. Você vai dar forma. Ele canta que nós somos um povo igual gado marcado. Nós somos marcados. Olha, nós temos identidade, nós temos CPF. Hoje, com esse mundo globalizado, com esse sistema de computação, o governo assinou aí, qualquer pessoa que for necessário lá tocar seu CPF, sabe quem você é. Então, o dilúvio, eu acredito que foi total. Eu acredito que o Nesfilins é fruto do sexo de anjos caídos com mulheres. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, eu comentei sobre a Terra ter aparência de velha. Por que na televisão eles falam assim? Ah, mas a Terra tem tantos milhões de anos. Eu tenho na família um primo por afinidade, nós os amamos, conhecemos ele desde quando namorava nossa prima, Rosângela. Rosângela é uma prima querida da minha esposa, né? Quando eu me casei, ela entrou, né, com a Bíblia, né? Eu tive assim, tivemos 3 damas, né? Entrou a Zaninha e uma outra criança, acho que é minha cunhada, tinha. E entrou a Rosângela com a Bíblia aberta, né? Eu estaria disposto a fazer um lar com a firmeza da palavra de Deus, né? E depois, não sei se eu já estava lá na frente, acho que naquela época a gente não entrava com a mãe, né? E depois veio a noiva, né? Eu sei que ela antecedeu a noiva, ela veio na frente da noiva.
Ela casou, o Raul sempre estudou. Raul é um funcionário da Petrobras, ele é um geólogo. O filho também formou em geologia. E a gente já pôde estar muitas vezes junto, eu faço algumas perguntas para ele, ele já me fez algumas revelações interessantes. Ele disse que o Pacífico está a 5 metros acima do Oceano Atlântico. Não tem explicação. O efeito El Niño, né, que é chamado de menino, é o aquecimento do Pacífico, né? E aí chove muito mais no ano. O único país que é beneficiado com o El Niño é Israel. Mas eu perguntei ao Raul, você que é geólogo, ele gosta, ele está andando com a gente, ele fica olhando as pedras, né? Ele fica analisando e tal. Ele já está há muitos anos, né, trabalhando de geólogo. E eu disse, por que que eles falam na televisão que a Terra tem 600 milhões de anos? O Raul me disse, porque a Terra tem aparência de velha. Entendeu? A Terra é velha, a Terra é cadavérica. Por isso que tem essas colocações. Mas aí, eu me volto lá para a Bíblia e Paulo diz o seguinte, né? Está escrito primeiro lá em Cantares de Salomão. Salomão diz que estava debaixo da macieira, no capítulo 8, por isso que eu acredito que o Adão e a Eva comeram maçã, tá? Ele diz, eu estava debaixo da macieira, debaixo de macieira a tua mãe, eu me despertei, quer dizer, os olhos deles foram abertos para o pecado quando ele está debaixo da macieira, quer dizer, comeram maçã, e aí enxergaram. A Bíblia diz que o fruto era bonito, uma maçã é muito linda, né, vermelha, um fruto vermelho numa árvore verde fica encantador. E outra coisa, enquanto Adão não pecou, não foi contado nada disso. A Terra pode ter tido dinossauro? Pode. Né? Dizem que a galinha é o remanescente do dinossauro. Mudanças, explosões e tudo mais. Pode, eu não sei. Isso eu não posso te falar. E ninguém que fala tem certeza, tá? Outra coisa, esses fósseis, na sua grande maioria, são tudo montado também, tá? Mas eu estou colocando coisa aqui para você pensar. Eu não estou falando que eu não estou dizendo para você, olha, eu tenho toda a verdade, nada disso. Eu sou um filósofo. O filósofo tem que pensar. Então, lá ele diz que aquela que te deu a luz, né? Ela veio descendo pelo deserto. Quer dizer, quando Adão e a Eva pecaram, a terra sofreu as consequências do pecado. Tudo sofreu. Os animais não ficaram selvagens. Não houve uma inimizade entre os animais, entre os homens e tudo mais. Tudo, né? O Paulo vai dizer uma coisa em Romanos, está lá no Novo Testamento, uma carta muito teológica. Paulo diz que a terra está como aquela que dá luz, né? Está com dores de parto. Por exemplo, olha, frio demais traz prejuízo para a natureza, para a nossa saúde. Calor demais está matando lá na Europa, frio demais está matando, né? Em lugares que fazem muito frio mesmo. Então você vê que a terra está sofrendo. Você vê as estações do ano hoje que está todas, talvez desmatamento, os gases poluentes. Os Estados Unidos, né, não quis entrar lá dos acordos. O Donald Trump, que está saindo do poder, não quis entrar, né? Por quê? Porque os países hoje são industrializados, vai perder emprego, vai perder renda. O homem, ele está mais preocupado com o dinheiro do que com a natureza, do que com a vida humana. E outra coisa, quando Deus foi fazer o mundo, primeiro ele criou a natureza, agora eu estou falando de meio ambiente. Ele criou a natureza. Então, depois o homem foi a última coisa. Se o homem destruir aquilo que está debaixo dos seus pés, está destruindo a si mesmo. Olha, o mundo vai acabar, mas o homem está abreviando o mundo acabar, tá? Está abreviando. Acabando com tudo, cortando árvores. Olha, árvore é uma coisa tão importante que tem um dia dela. Dia 21 de setembro é o dia da árvore. Olha, eu sei que a gente entendia que só a árvore faz a fotossíntese, né? Solta o oxigênio, recebe o gás carbônico de dia, de noite e tal, e faz a outra transferência. Mas o que dá mais o oxigênio na Terra são as algas marinhas, né? Não sabia disso, mas é lógico, estudando que você vai saber. Então, olha, a Terra, ela tem aparência de velha porque o pecado entrou no mundo. Eu não acho que ela seja tão velha. Você vai me perguntar,
Quanto tempo a Bíblia tem de história? A história bíblica ela tem 4.000 antes de Jesus e tem 2.000 anos depois de Jesus, 2.020 anos depois de Jesus. Então nós temos um livro de 6.020 anos. Tá? Agora Adão não contava porque não ia morrer. A gente conta as coisas porque ele vai morrer. Outra coisa, como professor de português eu gosto de saber o significado das palavras. Vocês sabem disso. Por exemplo, fui pesquisar o que significa a palavra aniversário. Eu não gostava desse negócio que a pessoa morreu e falava aniversário de morte. Eu falava, mas como é que pode fazer aniversário? Porque eu penso em aniversário com bolo, com cantar os parabéns, com dar os parabéns. Aí as pessoas falam, agora é aniversário de morte. Sabe por quê? A palavra aniversário significa simplesmente aquilo que sempre volta. Uma vez no ano você vai ter que fazer aniversário, então vai voltar. Eu estou terminando, tá, essas hipóteses. Por exemplo, qual o calendário que nós seguimos atualmente? Calendário gregoriano, quer dizer, o ano só tinha 10 meses. Olha, setembro significa 7, outubro significa 8, novembro significa 9, dezembro significa 10. E eles estão fora de ordem, porque eles quiseram, quando o Papa, né, Gregório, quando eles quiseram homenagear o Júlio César, eles colocaram o mês 7 em homenagem. Aí colocaram esse mês com 31 dias. E depois foram criar o mês em outro, foram homenagear outro imperador romano, que foi o Augusto. Eles pensaram, um general não pode ser mais do que o outro. Por isso que o mês de julho e o mês de agosto são os únicos 2 meses que tem 31 dias, um após o outro. E aí eles tiraram, o Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Existiu o dia 30 de fevereiro. Tiraram o dia 30, o Jó amaldiçoou na sua crise, perseguido pelo diabo. Né? O diabo fez tragédia, matou seus 10 filhos, acabou com seus animais. Né? A passividade de Jó não foi uma passividade sem perguntas, não. Ele fez muitas perguntas. Aqueles caras que chamam amigo dele, na verdade, eram teólogos, que ficam tentando arrumar resposta para coisa que a gente não tem resposta. Fizeram ele pecar. Deus ficou bravo com aquilo e ele amaldiçoou. Maldito o dia da minha concepção, quer dizer, o dia que o meu pai chegou em casa, amou a minha mãe. E eu que era um espermatozoide lá e fecundei o óvulo e tal, e vim à existência. Né? A dor dele, ele tinha 70 anos. E a Bíblia diz que tudo foi dobrado. Ele viveu mais 140 anos, quer dizer, o Jó morreu com 210 anos. Como ele amaldiçoou, tiraram o dia 30 de fevereiro, jogaram em agosto, então agosto tem 31 dias e julho também tem. Aí ficou fora de ordem os meses, para poder dar o movimento de 365 dias e 6 horas, para poder fechar a rotação da Terra, né? E a rotação e translação, né? A rotação é entre si e a translação em volta do Sol. E tem que ter 6 horas. E a cada 4 anos nós temos um ano bissexto. A palavra bi significa repetição, né? Então, se é 365 dias, repete os 6, bissexto. 366. Bissexto, porque repetiu os 6. Aí tem 29 de fevereiro. Pessoal, eu mandei no meu status outro dia. Um dia eu estava numa inspiração de fazer poesias. E a minha mãe morreu logo depois do Dia dos Pais, era Natal. E eu fiz uma poesia falando da minha mãe, que ela morreu. E eu disse para ela que a perdoava, ela não tinha culpa. Foi o corpo que tem tempo de validade, né? Por isso ela morreu. E eu disse assim no final, porque se alguém ler essa poesia, meus irmãos lerem, para eles não ficar tristes e não achar que eu sou um homem sem amor. Então eu escrevi assim, olha gente, eu sou poeta. E o poeta precisa escrever. Então, eu estou dividindo as histórias com você, estou dividindo a literatura com você, estou dividindo a teologia com você, estou dividindo a filosofia, porque eu sei que isso é importante. E eu tenho, modéstia à parte, autoridade para falar isso com você, porque eu tenho informações na área. Um beijo no coração. Tudo de bom para você. Falei coisas agora para você pensar. Chegue às suas conclusões. Estude, leia, chegue às suas conclusões.